Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho mostrar para vocês as minhas leituras realizadas no mês de março. Foram 5 obras. Aqui nós temos livros de não ficção, temos livro de ficção, temos clássicos, temos livro de filosofia, temos biografia, temos Stephen King, temos livros sobre relação interpessoal, livro de desenvolvimento pessoal. Então foi um mês muito bacana pela variedade de gêneros que eu pude ler. E mais do que isso, dentre essas 5 obras, tem uma que até aqui em 2025 foi a minha leitura preferida. Foi o livro que mais me impactou e mais me agradou, sobretudo. Me trouxe muitos ensinamentos. Então eu vou falar com vocês sobre essa obra mais adiante, porque ela foi uma das últimas leituras do mês. Eu vou aqui abordar os livros de forma cronológica, ou seja, os que eu concluí primeiro eu vou mostrar primeiro e os que foram mais no final do mês eu mostro no final do vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos falar sobre a obra, as obras, né? Começando por Rafael Montes, Uma Família Feliz. Esta leitura aqui eu já havia começado no mês de fevereiro, eu havia lido mais ou menos metade do livro na última semana ali. E nos primeiros 3, 4 dias de março eu concluí essa obra. É um livro muito interessante. O Rafael Montes é um autor brasileiro com várias obras bem conhecidas, né? Jantar Secreto, Suicidas, Uma Família Feliz também é uma bem conhecida dele. Bom Dia, Verônica. Tem livros dele que foram adaptados para séries audiovisuais, o que é bem bacana também. E a escrita dele é muito gostosa e é muito próxima de nós, justamente para a história se passar no Brasil, o autor ser brasileiro. Então não é aquele livro que tem traços de cultura diferentes do nosso. Não, é algo bem presente na nossa vida, né? Exceto por se tratar de uma família de classe média alta. Então, para alguns isso será um pouco menos presente, como por exemplo para mim, né? Mas eu achei isso bacana também, porque isso escancara algumas hipocrisias ou superficialidades da classe média alta brasileira, né? Porque isso é abordado dentro do livro, tipo, os assuntos que eles tratam no dia a dia, a forma como eles têm visão sobre alguns aspectos da sociedade. Então, por exemplo, a forma como eles veem a questão da segurança, isso é tratado dentro do livro e nós vemos como que é de fato um discurso tipicamente elitista, né? Então é um livro que eu acho que traz vários ensinamentos. Mas sobre o que trata essa obra? Basicamente nós vamos acompanhar a protagonista, que é a Eva, que tem ali na casa dos seus 30 anos, uma mulher extremamente vaidosa, que fabrica bebês robôs, né? E ela é casada com um advogado muito bem sucedido chamado Vicente. O rapaz com o físico ideal, os comportamentos ideais, enfim. Ambos juntos se casaram e tornam-se a família perfeita ali. E aí eles têm um casal de gêmeas que no decorrer da história nós vamos descobrindo que não necessariamente elas são filhas dos dois, mas isso eu já falei na resenha, tá? Já tem resenha desse livro no canal, caso vocês queiram ver. Enfim, e aí a obra vai se passando e várias perguntas vão surgindo, vários questionamentos. Sobretudo porque este livro, eu vou até mostrar pra vocês, ele é inaugurado no capítulo 30. Então aqui, ó, isso aqui é o início da obra, tá? Vocês veem aqui, o fim. E aí, nós começamos no capítulo número 30. E aí, mostra todo o desfecho da obra, ou seja, os acontecimentos finais são mostrados no começo. E tem uma tragédia envolvida ali. Então a gente fica pensando, poxa, como isso aconteceu? Por quê? Como se chegou a isso? Porque realmente é algo bem chamativo, o acontecimento final. Bem pesado. Esse livro aqui não é leve, é uma leitura pesada, tá? Então a gente passa basicamente a obra inteira tentando entender o que levou a acontecer o que aconteceu no último capítulo, que é trazido no início da obra. E aí o livro se desenrola numa contagem regressiva. Então capítulo 30, aí nós vamos para o capítulo 1, aí vai estar lá 1 ano antes da tragédia, aí vão discorrendo alguns capítulos, aí depois 3 meses antes da tragédia, e assim vai indo até chegar a 1 semana antes da tragédia. Então, fica aqui a recomendação, foi uma boa leitura, tá? Não é esse aqui que foi a melhor leitura do ano, mas foi uma das leituras que com certeza mais me fixou. Então vale muito a pena. Dando continuidade, a segunda obra concluída em fevereiro foi do mestre do terror, Stephen King, Carrie, o primeiro livro publicado pelo autor. Um outro livro também que é pesado. Este aqui muitas pessoas conhecem pela adaptação feita para o cinema, né? Então
Tem várias cenas que são muito marcantes dentro do filme, né? E aí eu li essa obra aqui, o filme eu não havia assistido, na realidade, durante a leitura do livro, eu assisti com a minha esposa, mas eu acabei não assistindo até o final, ela assistiu todo, eu não. Mas enfim, o filme é bom, o livro também é espetacular, um livro bem curto, são 200 páginas, se eu não estou enganado. Da Suma da Letra, a edição é bem bonita também. Já tem resenha, caso vocês queiram dar uma olhada. E aqui é o primeiro livro publicado pelo King, isso, salvo engano, em 1974, talvez, alguma coisa assim. E aqui nós vamos ter uma menina de 16 anos que tem poderes telecinéticos, que basicamente é o poder de, com a sua mente, transportar as coisas, né? Então ela olha para algo e consegue fazer esse algo se movimentar. Ela olha para uma lâmpada e consegue fazer essa lâmpada estourar. Enfim, ela tem poder de fazer as coisas com a mente. E aí, o livro ele também vai retratar uma tragédia, tanto que do início da obra até o final, nós vamos ter intercalados dentro do texto os acontecimentos da vida da Kelly, concomitantemente com estudos feitos por neurocientistas sobre os poderes dela que levaram ela a fazer a tragédia. Porque não é possível que aquilo tenha acontecido se ela fosse uma pessoa normal. Então tem toda uma investigação se contrapondo aos acontecimentos do livro. E isso torna a história bem bacana também, porque, pelo menos pra mim, isso deu muito ar de veracidade, sabe? A gente ia lendo e, tipo, no caso eu ia lendo e eu ia sentindo, poxa, nossa, como é bem construído, como realmente as pessoas fizeram um trabalho de investigação sério para tentar entender isso. Então você percebe que foi levado muito a sério o conteúdo da obra, né? Enfim, e aí aqui era uma menina de 16 anos, como eu disse, com poderes telecinéticos, que sofria muito bullying na escola. Esse bullying se devia a dois principais fatores. O primeiro era o fato de ela ser uma pessoa com uma aparência pouco atrativa. Uma menina que não tinha tanta vaidade assim. E o segundo motivo foi a criação dela, então a forma como ela se comportava. Porque ela foi criada por uma mãe extremamente religiosa, só que uma religião cega mesmo. Então, por exemplo, até hábitos de higiene básica a menina não tinha. Por quê? Porque a sua mãe, ela ia podando isso, porque na percepção da mãe dela extremamente religiosa, vaidade é um pecado. Então, não precisa ser vaidosa, não precisa se cuidar. Então, a menina ela foi crescendo sem fazer isso. Então, quando chegou ali nos seus 16 anos, ela é uma menina completamente repudiada pelas pessoas. Então, ela era uma pessoa antissocial, não tinha amigos, não tinha nada. E aí vão acontecendo algumas coisas. Tem ali um acontecimento bem marcante que a maioria das pessoas conhece, né? Que é o momento onde ela acaba tendo a sua primeira menstruação. E isso faz com que ela tenha um momento muito marcante ali de bullying. E a partir daí, ela vai acabar começando a conhecer algumas outras pessoas e vai começando a enfrentar a religiosidade da sua mãe. E aí nós vamos acompanhando isso durante a obra, até culminar na também tragédia, né? Que marca esse filme. O filme... Isso não é spoiler, né, gente? Falar que nesse livro aqui tem uma tragédia, né? Não é spoiler, certo? Também é um livro aí que está no mercado há mais de 50 anos. Então, duas obras bacaníssimas. Indo adiante, eu concluí também no mês de março o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que foi um especialista em oratória, em relações interpessoais, que viveu na virada do século XIX para o século XX, tendo sua carreira principalmente no início do século XX. E o foco dele era justamente fazer com que as pessoas se comunicassem melhor e desenvolvessem melhores relações. Geralmente ele dava essas palestras para empresários e por conta disso, esse livro ele passou a ser muito associado a essa questão de manipulação. Porque como ele ensinava pessoas de uma classe mais alta e tudo mais, geralmente essas pessoas elas conseguiam de alguma forma se beneficiar e ter proveitos a partir desses conhecimentos obtidos. Então esse livro ele geralmente é associado a isso, a um livro de manipulação, a um livro que vai fazer pessoas se aproveitarem uma das outras. E na minha humilde opinião, ao ler essa obra, eu pensei o completo oposto, porque eu já comecei a lê-la com esse pezinho atrás, pensando que sim, ela poderia de fato entregar isso. Mas conforme eu fui avançando na leitura, eu fui percebendo que é completamente o oposto. É claro que existem dentro da obra inúmeras informações que vão te permitir sim tirar proveito de outras pessoas. Mas primeiramente isso aí existe hoje em qualquer lugar. Se você pesquisar aqui no YouTube alguma coisa, se você, enfim, começar a mexer na sua rede social, você vai encontrar coisas desse gênero, certo? Então, qual é a grande proeza desse livro na minha percepção?
Sendo que isso, quando eu li, eu enxerguei em uma proporção menor. Então, o que tem em uma proporção maior? O contrário. A empatia. O ser agradável, o ser amável, o ser empático. Cara, esse livro, ele é muito bom nesse sentido. Ele nos ensina a chegar numa pessoa, e isso é uma raridade hoje em dia. Você chegar numa pessoa e falar: nossa, você faz isso muito bem. Nossa, você é muito bom nisso. Fazer elogios. Porque elogios são tão simples de serem feitos, né? Inclusive algumas pessoas fazem sem ser de forma genuína, e o Dale critica isso, tá? Ele não fala que você deve elogiar por elogiar. Não, o elogio ele deve ser sincero, deve ser verdadeiro, desculpem. Deve ser verdadeiro. Então ele ensina isso, ele vai falando: olha, chegue na pessoa, se você percebe que ela tem uma habilidade, elogie. Se você percebe que uma pessoa tem uma habilidade que você não tem, elogie e enfatize que você não tem. Isso vai te aproximar das pessoas. E de verdade, você vai observando que as coisas que ele vai descrevendo, você observa que se você se relacionasse com uma pessoa dessa no seu cotidiano, você se sentiria muito confortável, se sentiria muito bem. E se você se tornar essa pessoa, certamente as pessoas à sua volta vão gostar muito mais de você. Quer dizer que você deve mudar o seu jeito para agradar as outras pessoas? Não. Mas às vezes você deve alterar traços do seu comportamento, sim, para tornar a vida de outras pessoas melhores. Não para que elas gostem mais de você, mas pelo bem do mundo, pelo bem da sociedade, para praticar o bem, para mandar energia positiva. E aqui eu trago, inclusive, uma frase que é de um filósofo, pensador brasileiro, contemporâneo a nós, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz que existem duas coisas que, se a gente economizar, a gente perde. A primeira delas é o conhecimento, então se a gente aprende algo, mas não compartilha, a gente esquece, então acaba perdendo. E a segunda é o amor. Se você ama, mas você guarda para você o seu afeto, de nada vale, você se torna mais frio. Se você consegue gostar de pessoas, mas você guarda isso para você, você se torna mais frio. Se você tem a habilidade de elogiar, mas você se recusa a fazer elogio porque você não quer colocar a pessoa num nível superior a você, você está perdendo. E não é só sobre elogios que ele fala sobre a questão de tolerância. Então você observar que existem pessoas que vão ter pontos de vista diferentes de você e você não tem que ficar discutindo com ela. Ele diz dentro da obra que não existe nenhuma forma de você ganhar uma batalha verbal. Sempre que você discute com alguém, você perde. Você pode até ganhar ali para as pessoas que estão assistindo como um debate. Mas se você ganhar o debate, você ainda assim perderá a outra pessoa. Porque a pessoa que foi derrotada intelectualmente por você, ela vai ficar chateada. Então você ganhou o debate, mas você perdeu um amigo, você perdeu uma pessoa. Então ele traça essas coisas e a gente vai vendo que se as pessoas elas praticassem as coisas dessa obra, o mundo seria um mundo mais agradável, as pessoas seriam mais agradáveis. Então tem vários e vários conselhos extremamente práticos nessa obra que valem muito a pena serem lidos. E chegamos à melhor leitura de 2025 até agora. Eu amei esse livro. Eu nem tinha muita noção do que esperar da obra quando eu comecei a lê-la, mas eu sabia que era de dois autores brasileiros contemporâneos que eu gosto muito e que eu já acompanho nas redes sociais, mas eu não havia lido nada de nenhum deles. Estou falando de Clóvis de Barros Filho, o conhecidíssimo professor de filosofia que fala sobre o brio, sobre o culhão, essas coisas todas, e o Pedro Calabres, que é um neurocientista que eu acompanho muito aqui no YouTube, que ele fala sobre a paixão, por exemplo, ser considerada quase que uma doença da mente. Enfim, ele tem vários vídeos bem impactantes. Então são dois autores que eu já acompanhava eles de forma separada, né? Ambos por sentidos diferentes, né? Neurociência e filosofia elas podem dialogar, mas elas não estão naturalmente unidas, né? E aí nesse livro que se chama Em Busca de Nós Mesmos, nós temos esses dois autores incríveis conversando de uma forma ali bem tranquila sobre aspectos da vida. Então, o Clóvis de Barros, claro, dentro da sua área de atuação, que é a filosofia, ele recorre a vários pensadores do passado. Então, por exemplo, vamos traçar alguns pontos que são abordados dentro da obra. Quando eles vão falar sobre amor, o Clóvis vai recorrer a pensadores lá do passado, vai recorrer a Platão. Quando eles vão falar sobre alguns aspectos de política, o Clóvis vai recorrer ao Aristóteles.
E isso, para mim, foi a grande faceta do livro. O Clóvis de Barros, nessa obra aqui, ele descreve esses pensadores de uma forma tão didática, tão simples e tão acessível, que, por exemplo, o Aristóteles é um pensador que eu tenho um certo receio de ler. Eu sinto que o texto dele é muito difícil. Platão já é o contrário. Já li Platão e eu acho muito tranquilo lê-lo. Inclusive, comprei um livro dele recentemente. Na Semana do Consumidor tem um unboxing aí, caso vocês queiram assistir. E aí é mais tranquilo. Mas existem pensadores que são mais difíceis. Por exemplo, Nietzsche. As pessoas que falam sobre Nietzsche têm a tendência a mostrá-lo como se ele fosse um autor difícil de ser lido. Então, eu tenho um pé atrás com Nietzsche. Outros autores, Spinoza, enfim, ele vai falando de vários autores que muitas vezes nós ficamos com um pé atrás e que nós vamos entendendo eles dentro dessa obra. Então, por exemplo, eu saí desse livro conhecendo muito mais Aristóteles do que eu conhecia antes. E assim, isso nem necessariamente eu concordei com Aristóteles, não. Eu vi várias questões do Aristóteles e falei, mano, isso é incabível na sociedade atual, não faz sentido. Mas quando eu olho em retrospectiva e enxergo que é um pensador que viveu há 2.500 anos atrás, eu compreendo ele dentro do contexto no qual ele estava inserido. Então, esse livro ele é incrível nesse aspecto. O Pedro Calabres, em contrapartida, ele já vai ali trazer pensadores da neurociência, trazer vários estudos que foram realizados. Então, por exemplo, para falar sobre o mesmo amor, ele vai recorrer a como que isso atua dentro do nosso cérebro, em quais regiões. A gente vai começando a compreender melhor o nosso cérebro. Ele fala sobre várias partes do cérebro, sobre córtex pré-frontal, sobre hipotálamo, se eu não me engano. Ele fala sobre várias regiões dentro do cérebro e vai explicando as funções dela e como que elas se fazem presente dentro de cada comportamento que nós temos na nossa vida cotidiana. Então, ele é maravilhoso. O livro vai falar, só para vocês terem uma noção aqui, alguns aspectos são trabalhados. Eu falei sobre amor, mas ele vai falar também sobre felicidade. Ele vai falar sobre a convivência entre as pessoas, ele vai falar sobre a forma como nós encaramos a morte e até sobre o pós-morte. E é claro que de uma análise mais meio que superficial, né, mais reflexiva. Mas enfim, gente, é um livro espetacular. Vocês ficam completamente presos ao lê-lo. São 400 páginas de muito ensinamento, muito conhecimento, muitas reflexões. E eu me apaixonei por esse livro aqui, tá? Este aqui ainda não tem resenha, mas logo logo eu farei com todo o meu coração pra vocês, porque esse livro vale muito a pena e precisa ser conhecido por muitas pessoas, tá? Sim, eu estou panfletando isso aqui de coração. E para encerrar o mês de março, uma outra leitura que eu já havia começado em fevereiro, mas eu havia estacionado ela e parado assim. Uma Família Feliz do Rafa Montes eu comecei em fevereiro, mas eu terminei lendo em sequência em março. Este aqui não, eu comecei o mês de fevereiro lendo, aí eu parei. Ficou um pouco maçante. E aí eu retornei no mês de março e concluí. Estou falando de Getúlio Vargas, do Boris Fausto, uma biografia de um personagem extremamente importante, né? O Getúlio Vargas, que foi o presidente que mais ocupou o cargo dentro da história do Brasil, em dois momentos diferentes, né? Primeiro na Revolução de 30, ali ele vai ficar até 45, depois ele sai, outro presidente assume e ele vai retornar ali em 1950 e vai ficar até o momento fatídico da sua morte. Então ele é um presidente muito, muito importante, com várias contribuições para o que nós entendemos do Brasil hoje. Então, por exemplo, CLT veio dele, várias empresas estatais, que muitas vezes nem são estatais hoje, mas foram criadas na época como estatais por ele. Então, é um presidente que trouxe muitos benefícios para o Brasil, para o povo, para os brasileiros, para os trabalhadores, sobretudo. Um presidente que, ao ler essa obra, nós enxergamos o quanto que ele era adaptável, né? Então ele não era enrijecido em determinados sentidos, não, ele meio que se permitia flexibilizar e até mudar de opiniões em alguns sentidos. Mas afinal de contas, diante de um presidente tão importante, diante de uma figura tão icônica, com tantos aspectos relevantes para a nossa sociedade no presente, mesmo ele tendo vivido há, sei lá, 70 anos atrás, sim, o mandato dele foi há 70 anos atrás, pelo menos. Então, como que eu abandonei essa leitura e senti ela muito parada, até um pouco maçante, um pouquinho chata em alguns sentidos. Por que então? Porque eu senti falta do aspecto pessoal do Getúlio na obra. De verdade. Eu gostaria de ter tido mais... o Getúlio ele pensava assim, ele se comportava assim, a visão dele era essa, na infância ele teve tais situações. E assim, tem tudo isso que eu falei, mas é muito pouco.
Se nós pegarmos esse livro inteiro sobre Getúlio, menos de 10% é sobre o lado pessoal dele. E os outros 90% são sobre aspectos e conjunturas políticas da época. Então aqui nós temos muito mais informações de, pô, tal personagem de tal partido fez tal coisa que repercutiu em outro partido. E assim, desculpem, mas tipo, para você ler como uma leitura fluida e agradável, não é tão interessante assim. É claro que se você pegar esse livro, pô, eu quero estudar o Getúlio Vargas, obra maravilhosa, tá? Recomendo tranquilamente. Mas eu quero ler uma biografia de uma forma relativamente agradável, principalmente no meu caso, que eu leio muitas vezes no horário de almoço, eu leio em muitos momentos por períodos curtos. Eu não, aqui hoje na minha realidade atual, eu não estou tendo 2, 3 horas para parar, sentar e estudar. As minhas leituras elas são fragmentadas em vários momentos do dia. Então esse livro para mim neste momento da minha vida não foi tão bom assim, mas ao mesmo tempo ele trouxe muitos ensinamentos, então deixa a recomendação. É uma boa biografia, uma biografia bem curta, então até por isso talvez tenha devido um pouco no aspecto pessoal dele, né? Porque são 200 páginas. Então o Boris Fausto, que é um historiador que eu gosto muito, eu já li outros livros dele, já li História Concisa do Brasil, tem resenha aqui no canal caso vocês queiram ver. Então ele fez um trabalho muito bom no sentido de retratar a história, de retratar o Getúlio Vargas enquanto político. Para mim só ficou devendo um pouco na questão pessoal do personagem. Foram essas obras aqui lidas no mês de março, 5 livros incríveis. Opa, tem um aqui virado ao contrário. E é isso. Me contem aí nos comentários como foi o mês de vocês em relação à leitura, se vocês aprenderam muito, se vocês leram livros impactantes que te chamaram muita atenção. Deixem aí nos comentários, deixem um like também para ajudar. E é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.